Oi, gente! Sabe aqueles dias que a gente está sem ânimo para nada e a casa fica com tudo fora do lugar? E hoje eu quero fazer um convite para você se animar comigo e ver e se inspirar nessa transformação que eu fiz aqui no quarto. Eu já tenho um vídeo de transformação que eu fiz para o quarto, de uma forma barata, né? Que eu utilizei de tecido chita. E para quem quiser ver, eu vou deixar aqui no card e na descrição lá embaixo todos os vídeos que eu for citando aqui nesse vídeo, inclusive esse da transformação que eu tinha feito anteriormente. Só que agora eu, além de botar a ordem no quarto, né, organizar tudo, resolvi fazer uma transformação que deixasse o quarto mais aconchegante. E para isso eu escolhi uma paleta de cores inspirada nas cores da natureza, e a principal delas foi o verde. O verde, ele nos leva a uma sintonia muito forte com a natureza. É a cor mais indicada para se colocar no quarto, porque ele traz a sensação de tranquilidade, de harmonia, de equilíbrio, dá também uma sensação de bem-estar, de frescor. E como simbolismo, ele representa a esperança, a renovação. E antes que eu me esqueça, eu sou Simone, bem-vindas e bem-vindos. Então, força na peruca e mãos à obra. Eu comecei retirando toda essa bagunça, colocando em outro cômodo. Separei as coisas com cores que eu queria e retirei tudo que eu tinha de chita. A ideia era desfazer dessas cores de chita e transformar na nova paleta de cores. E para essa nova decoração que eu vou fazer aqui para o quarto, eu reutilizei e aproveitei várias roupas que eu tinha em casa, como casaco, cachecóis, blusas, até calça de lã. Tudo isso para a gente fazer uma cama posta com cara de cama de rica, sabe? Bem chique, bem bonita, bem fofa, bem aconchegante. E aí, após escolher as cores, eu escolhi as fotos para renovar esses quadrinhos da parede. E como a casa é alugada, e aí eu prefiro não ficar furando as paredes, eu utilizo de fita dupla face ou cola quente para fixar as coisas na parede. Com a ajuda de um aquecedor ou um secador de cabelo, que eu uso para tirar a cola quente ou essa fita adesiva da parede. Logo depois eu passei um pano com uma mistura que eu fiz de cloro com vinagre para higienizar essa parede e ajudar também a evitar que dê mofo, né? Porque aqui essa parede do quarto ela é muito úmida. E para fazer a moldura dos quadrinhos, eu utilizei de uma bolsa de papel craft nos tons da paleta das cores que eu escolhi. Esses quadrinhos eu comprei na loja que vende tudo por R$10, que são os mesmos que eu fiz num vídeo anterior, que eu ensinei a decorar eles com juta. E ele já vem com esse acetato, né, que é essa capinha de plástico transparente que ajuda a proteger a foto. Então eu recortei e colei parte dessa bolsa de craft para cobrir todo o fundo da moldura. E eu centralizei a foto, depois eu recoloquei o acetato novamente. E aí eu medi a distância desejada, colei eles com a fita dupla face. Eu uso cola quente quando eu vejo que a fita dupla face não é muito boa. Agora, para tampar essa tomada que fica muito aparente na parede, eu vou utilizar um chale, desse chale da vovó, que eu comprei também num bazar beneficente de tudo por R$2, que também já fiz um vídeo mostrando como que é e as coisinhas que eu compro lá. Corrigindo, bazar beneficente.
Aí esse chale, ele era branco, aí eu fui tingir ele com a sobra do pó de café, né, coado, que eu junto para tingir tecido. Em outro vídeo eu mostro como eu faço. Aí eu medi para ele ficar centralizado na parede e também virar uma decoração de cabeceira para a cama. Então, para fixar ele na parede, eu utilizei a fita dupla face. Mas ela não estava pegando bem. Aí eu lembrei que eu tinha os velcros que eu utilizei na cabeceira anterior e colei com cola quente esses velcros na parede e no tecido. E assim fixa melhor para poder tirar, para lavar, quando eu quiser retirar o tecido. Aí eu penteei essas franjas do chale com uma escovinha de lavar roupa e aproveitei e aparei também os fios que estavam desencontrados. Como eu achei a parede muito vazia, assim, só com os quadrinhos, e aí eu resolvi colocar uns chapéus que eu tinha em casa, que tinham os tons bem próximos da paleta que eu tinha escolhido. Eu utilizei também alguns objetos decorativos que eu já ensinei aqui no canal. Como esses objetos são levinhos, feitos com isopor, galho, barbante e papel, eu utilizo sempre de rolha. Eu corto elas no meio e colo com cola quente na parede. E para completar a decoração da cabeceira, eu utilizei desses tapetinhos felpudos, bem fofinhos, que eu comprei também no Tudo 10. Gente, não é publicidade nem patrocinador não, tá? É porque realmente eu tô sempre no Tudo 10 comprando várias bugigangas que depois serve para utilizar na decoração. Mas se eles quiserem uma parceria, estamos aí. Para finalizar essa decoração da cabeceira, eu peguei dessas luzinhas de Natal, né, no tom amarelo, que é mais aconchegante. E também comprei no Tudo 10, colei elas, fixei elas por cima do chale. Agora é a vez de trocar a saia da cama, eu mesma fiz com tecido chita. Também feita com corda que eu retirei de blusa de malha, né, velha, e ela substitui o elástico. E fora que você não pode reaproveitar coisas que você tem em casa. Sempre com a participação especial do Chiquinho e da Liliu. E para fazer a nova saia, encontrei esse tecido que eu não tenho ideia o que que ele era, para que era, no bazar, né, beneficente, tudo por R$2. Vi o comprimento dava bem legal para eu poder fazer uma saia de cama, trouxe ele para poder fazer essa saia. E aí o comprimento dessa cordinha eu fiz um pouco maior que toda a volta da cama, para eu poder depois amarrar em volta de toda a cama. Ela já veio com essa bainha pronta, um espaço que eu possa passar essa cordinha. Com a ajuda de um alfinete eu fui passando, né, o cordãozinho em todo esse tecido. Dona Liliu queria aprender como costurava, né? Tá ela aqui, aparecendo na cena. Agora higienizar o colchão, borrifando uma misturinha de vinagre e cloro. E agora para prender a saia, eu depois que amarrei,
Utilizei desses alfinetinhos, né, para reforçar, porque o tecido, quando eu comprei, ele ia afinando assim nas pontas, né, então ele não era por igual o tamanho, o comprimento dele. E essa parte que tá com tecido mais curtinho, né, mais fino, eu deixei bem na ponta, que é o local onde vai ficar as mesinhas de cabeceira. Então vamos esconder ela, não vai dar para ver muito essa diferença no nivelamento do tecido pro chão. E aí eu usei do alfinetinho para poder nivelar e ficar ela toda encostada no chão. Eu forrei o lençol por cima da saia. E aí em seguida eu forrei a cama com diversas cobertas para que pudesse ficar com cara de cama coberta com colcha super fofa e não ficar com cara de coxa murcha. Aí eu utilizei essa colcha pelo lado da estampa interna que ela tinha, porque era a única que combinava mais com as cores que eu tinha escolhido para a paleta. E como os móveis são da casa, né, da casa alugada, essa era a única que eu tinha com as cores que tinham os tons azuis iguais a esse do armário, o armário de roupa, né, do guarda-roupa. E para forrar esse rolo, que eu mesma fiz e enchi com sacolinhas plásticas de mercado, eu peguei uma calça de lã velha na cor verde. E aí improvisei um forro para esse rolinho. E nas pontas ele tem um pompom que eu fiz de barbante. E esses travesseiros extras grandões que eu fiz, vou deixar para mostrar no próximo vídeo como eu fiz eles juntando o útil e o necessário. E neles eu investi a posição das fronhas, né, para ficar com essa estampa igual a da parte interna da colcha. E para forrar esses outros travesseiros e almofadas, eu peguei uns casacos que eu tinha em casa, com tons e cores, né, que eu precisava. E improvisei capas para eles, né, para as almofadas e para os travesseiros. E aí eu fui escondendo as mangas e costurando à mão mesmo. Como esses tecidos de casaco são bem fininhos, aí eu utilizei uma agulhona grande, né? Porque eu tenho dificuldade para enfiar ali na agulha. E aí eu usei uma agulha grandona mesmo. Nas dobras da coberta eu coloquei um cobertor verde por baixo, uma colcha verde, né, uma manta verde. Embaixo dessa dobra eu coloquei um cachecol verde também que eu tinha em casa, que fica parecendo como se tivesse mais uma coberta, né, na dobra. Na peseira eu utilizei um cobertor verde também, bem fofinho. Utilizei uma manta e um outro cachecol por cima. Tudo que eu consegui achar que fossem das cores da paleta. E para dar um charme à la Sherazade, As Mil e Uma Noites, eu utilizei um cordão com os mesmos tons. A costura eu usei só um alinhavo para ficar bem fácil depois para eu tirar quando eu for lavar. E essa aqui eu já tinha pronta, que eu mesmo fiz, costurada à mão mesmo. E eu colei uns velcros, né, com cola quente para poder fechar ela. Cortei e costurei à mão mesmo.
Aí eu juntei essa delicadeza da peninha com um pompom feito de barbante para dar um charminho na cabeceira. Agora vamos trazer tudo de volta para o quarto. E esse cachepô foi feito com chapéus de palha, que eu também tenho aqui no canal ensinando como que eu fiz. E para ajudar no sono e também nos sonhos, ter bons sonhos, eu utilizo da Marcela. Sempre coloco ela próximo da cabeceira da cama. Eu amo pedras, sementes, tudo que vem da natureza e pode nos oferecer boas energias. E essas mesinhas de cabeceira eu fiz com caixas organizadoras, que eu decorei com cachecol, juta, tecido de algodão cru, e eu utilizo elas para guardar roupas, já que o guarda-roupa é pequeno, e aí eu preciso delas para guardar algumas coisas. Aqui são conchinhas, conhecidas também como olho de Shiva. Elas têm a salina do mar, né, que ajuda também a purificar o ambiente. E, com a louca dos matinhos, não poderia ficar de fora um arranjo com matinhos. Esse aqui tem cheirinho de alecrim, afasta a tristeza, o desânimo, melhora a memória. Ele, ao mesmo tempo, é um arranjo e um difusor aromático, né? Difusor de aromas de ambiente, que eu também ensinei aqui no canal. E aqui bem escondidinho eu passei essa tomada por trás desse tapete que eu deixei como cabeceira de cama. E utilizei esse Benjamin, que é um adaptador de tomada articulado e não faz muito volume. Eu comprei ele na Shopee, vou deixar na descrição o preço dele aí embaixo. E lá na outra ponta eu decorei um Benjamin com tecido juta, só que ainda ficou muito volume. No final do vídeo acabei decidindo botar um chapéu em cima para tampar um pouco essa tomada. E no chão, na beira da cama, eu utilizei dessas passadeiras, tapetinhos feitos artesanais. Foi R$15 cada um. E aqui, tchan tchan tchan, é que tá o segredo da cama de milhão sem gastar um tostão. E que faz parecer aquelas camas caras, com cara de rica, fofinha. E aqui na quina você pode usar assim dobrada, como se fosse um envelope, ou ela assim toda esparramada. Se você for estabanada como eu aconselho a do envelope. E se você está gostando desse vídeo, por favor, não esqueça de curtir, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que vai gostar dessas dicas e que está precisando muito de um estímulo nesse momento, que esse vídeo possa te animar e te inspirar a mudar alguma coisa aí na sua vida. Um forte abraço com desejo de muitas esperanças, tranquilidade e bons sonos. Beijo, beijo, até o próximo vídeo. Até mais!